Vamos sentando. Então estão a gostar do retiro, não é? Boa. Eu tenho uma boa notícia. Este ano veio mais um exorcista aqui ao nosso retiro. Já sabem ou não? Contou? É um exorcista muito humilde. É. E pronto. E eu também estou muito contente, é uma boa notícia para mim, porque assim ele dá as bênçãos e eu tiro as fotografias. Então, eu tinha pensado, agora, juízo, senhor padre, tinha pensado falar de um tema importante que eu gosto muito, que é sobre o fim dos tempos e sobre qual é a atitude certa do cristão. Porque há várias atitudes que não ajudam. Então, a primeira, e queria ler, como gosto sempre de começar com um texto da Bíblia, há muitos, como vocês sabem, eu vou ler um que é um pouco longo, peço atenção, e vou começar já, antes de começar a fazer muitos comentários, porque senão isto não anda. É da segunda carta de São Pedro, é muito bonito, eu vou ler e depois já entramos no tema. Mas já no fundo, se estivermos com atenção, já encontramos nesta palavra um pouco a resposta à pergunta que fazemos. Qual é a atitude certa perante o fim dos tempos? Estes tempos especiais, estes tempos de mudança que estamos a viver. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, logo no versículo 1 até ao versículo 18. Caríssimos, esta é a segunda carta que vos escrevo, tal como noutra apelo às vossas recordações para despertar em vós uma sã compreensão e para vos lembrar das predições dos santos profetas, bem como do mandamento de nosso Senhor e Salvador, ensinado por vossos apóstolos. Sabei, antes de tudo, o seguinte: nos últimos tempos virão escarnecedores cheios de zombaria, que viverão segundo as suas próprias paixões. Eles dirão: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo. Esquecem-se propositadamente que desde o princípio existiam os céus e igualmente uma terra que a palavra de Deus fizera surgir do seio das águas, no meio da água, e desse modo o mundo de então parecia afogado na água. Mas os céus e a terra que agora existem são guardados pela mesma palavra divina e reservados para o fogo no dia do juízo e da perdição dos ímpios. Mas há uma coisa, caríssimos, que não deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa, como alguns pensam, mas usa de paciência para convosco. Não quer que ninguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam. Entretanto, virá o dia do Senhor como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com o ruído dos elementos abrasados, se dissolverão e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. Uma vez que todas essas coisas se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade, enquanto esperais e apressais o dia de Deus, esse dia em que se hão de dissolver os céus inflamados e se hão de fundir os elementos abrasados. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra,
onde habitará a justiça. Portanto, caríssimos, esperando estas coisas, esforçai-vos por ser por ele achados sem mácula e irrepreensíveis na paz. Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nestes assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais da vossa firmeza, levados pelo erro desses homens ímpios. Mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e eternamente. Palavra do Senhor. Pronto, então este texto é longo, mas é muito rico e tem um pouco aqui, vale a pena, fica de TPC. Em casa, depois do retiro, segunda carta de São Pedro, capítulo 3. Ler com calma, meditar, porque tem muito sumo. Então, várias ideias que queria partilhar convosco. Primeiro, uma que eu repito sempre, que fim dos tempos não é sinónimo no fim do mundo. Embora na Bíblia às vezes se usem estas expressões de fim dos tempos um pouco como fim do mundo. Agora não tenho tempo para explicar tudo com calma, mas no fundo o conceito bíblico de o dia do Senhor, que São Pedro fala aqui, o dia de Javé, é de que falam os profetas, desde profetas muito antigos, desde o profeta Amós, é o dia da ação justiceira de Deus, é o dia em que Deus arregaça as mangas e diz, agora já chega, chega de brincadeira, agora vou acabar com o mal e vamos começar um novo capítulo. E esse dia do Senhor, dia da justiça divina, ou dia da ira de Deus, tem vários, são todos sinónimos, acontece mais do que uma vez na história da salvação. Isto é que é uma ideia que custa a entrar na cabeça das pessoas. Ou seja, Deus interveio várias vezes na história para abrir um novo capítulo. Por exemplo, quando tirou o seu povo do Egito e afogou o faraó e o seu exército. Foi dia do Senhor. Foi dia da ação justiceira do nosso Deus. Foi dia de vitória de Deus sobre o mal. Quando Jesus veio, João Batista, a pregação de João Batista era o dia do Senhor está à porta. Deus vai intervir na história. Acabou-se esta balbúrdia. E por isso arrependei-vos. O mesmo que São Pedro está a dizer. Exatamente. Santidade de vida. Batizem-se. Mudem de vida. E o próprio Jesus fala da sua hora. Ainda não chegou a minha hora, não é? São João tem toda esta catequese, São Jesus é o que recolhe mais estes aspectos. Chegou a hora em que o príncipe deste mundo vai ser lançado fora. Foi Jesus que disse. Portanto, Jesus fala da sua cruz, né? Na cruz de Jesus. Na Páscoa foi também o dia da ação justiceira de Deus, a vitória de Deus sobre o mal. E por isso, isto era difícil de entrar, quer dizer, por um lado, é uma coisa típica da mentalidade dos judeus, digamos assim, por isso eles releem sempre as Escrituras ao longo da história da salvação, vendo novas aplicações de uma palavra que já aconteceu. Por exemplo, quando os judeus regressaram do exílio de 70 anos da Babilónia, eles releram aquilo com as categorias do êxodo, da libertação do Egito. Ou seja, como que diz, isto é um novo êxodo, é passar outra vez o Mar Vermelho. E,
portanto, onde eu quero chegar é isto, é que a mesma, no fundo, o mesmo conceito realiza-se na história da salvação mais do que uma vez, e aqui a segunda ideia é mais do que uma vez, com intensidades cada vez mais profundas. Ou seja, a vitória sobre o Egito não foi tão forte como a vitória sobre o demónio. A vitória do Egito foi sobre o faraó. Era mau, era mauzinho, era opressor, mas bom, e foi vencer o demónio. E, portanto, o fim dos tempos não é muito... É verdade que não é muito claro. Normalmente nós pensamos fim dos tempos e fim do mundo, e lemos os textos sempre com a ideia do fim do mundo. E os textos funcionam. Porquê? Porque no mundo, no juízo final, é também um fim dos tempos. É também um dia da ação justiceira de Deus. É o dia definitivo. É o dia do ponto final no mal. Acabou o pecado. Não há mais pecado. Mas também não acabou só o pecado. Acabou o tempo. Acabou a história. Esse é o juízo final. E antes é a ressurreição universal. Vão ressuscitar todos. Mas isso não exclui que eu tenho esta opinião, isto é uma questão debatida do ponto de vista teológico, não vos quero meter em confusões desnecessárias, mas só quero sublinhar que aquilo que a Conchita em Garabandal disse, que Nossa Senhora disse que vinha ao fim dos tempos, que não é o fim do mundo, pode soar a um bocado a heresia para muita gente, mas não é verdade. Do ponto de vista bíblico, há muito material para defender essa tese, embora não seja uma tese unânime. E é engraçado, eu descobri há não muito tempo que a vidente de La Salette também dizia isto, que o fim dos tempos não é o fim do mundo, assim, preto no branco. Não é? Portanto, é uma coisa recorrente nas revelações privadas. E em Itália houve até, como vocês sabem, o padre Gobi, que já partiu, agora está em processo de beatificação, aquele livrinho azul também faz estas distinções de alguma maneira, porque fala da vinda do triunfo do coração imaculado de Maria, do anticristo, da vinda gloriosa de Jesus e de um tempo de paz. Mas ainda não acabou a Igreja, ainda não acabou o tempo, ainda não acabou a história, ainda não foi o juízo final, foi a grande tribulação. E alguns, como o movimento sacerdotal mariano teve muita difusão no clero italiano, não só, no mundo inteiro, imensos bispos, cardeais, membros do movimento, alguns deles eram exegetas, ou seja, há alguns, dentro, digamos, do mundo da teologia, há alguns que se dedicam de uma maneira especial à interpretação das Escrituras, como interpretar corretamente um texto. Né? E eles dedicaram-se, há dois, de uma maneira especial, dedicaram-se a ver como é que isto é, porque normalmente nós estamos habituados a pensar a grande tribulação, o anticristo, a vinda de Jesus, com o juízo final e pronto. E acabou-se. Finito. Não é? E se calhar não é necessariamente assim. E mais uma coisa interessante, há muitos dos primeiros bispos, sucessores dos apóstolos, dos padres da Igreja, antes do concílio de Niceia, que foi em 325, os chamados padres pré-nicenos, todos eles defendiam o chamado milenarismo espiritual, ou seja, que havia de haver uma etapa da história da humanidade em que Cristo havia de reinar. Mas é mais para a frente. E era unânime. E alguns destes padres são muito importantes porque eram, digamos que, foram ordenados bispos pelos apóstolos. Só e mais nada. Por exemplo, o bispo São Papias foi ordenado por São João Evangelista, que escreveu o quarto Evangelho e que escreveu o Apocalipse, mais as cartas. Ele dizia que São João, no capítulo 20 do Apocalipse, onde São João, inspirado por Deus, fala destas tribulações e fala da primeira ressurreição e depois do reino dos santos, em que ressuscitam os justos, os mártires. Não é toda a gente.
se lermos com atenção. E depois que Cristo reina 1000 anos, e depois é que, por fim, há outra tribulação, que já não é a grande, e é o fim da história, digamos assim. Então, hoje nós habituámos-nos a ouvir a interpretação que se tornou mais frequente na Igreja é a chamada interpretação alegórica do capítulo 20, que o grande, digamos, divulgador foi Santo Agostinho, que é muito importante. Santo Agostinho não é um santo qualquer, é mesmo Liga dos Campeões, doutor da Igreja. Mas é preciso perceber o contexto, o que é que aconteceu. No tempo de Santo Agostinho, que também era o tempo de São Jerónimo, outro doutor da Igreja, surgiu uma heresia chamada milenarismo, digamos, promovida por um senhor chamado Cerinto. E ele basicamente dizia que esse reino de Cristo, de que toda a gente falava até então, ia ser mesmo Jesus, ia estar aqui, sentado num trono, com as suas vestes, com as barbas, e que ia ser um bocado um paraíso na terra, tipo, não quero escandalizar ninguém, mas tipo muçulmano, festins, banquetes e etc. E ele ia estar aqui connosco em carne e osso, e 1000 anos, portanto, e uma coisa meia militar. Isto podemos dizer, é uma heresia do tipo judaizante, ou seja, é típico da mentalidade judaica, porque para eles o Messias é sempre visto à luz de David, filho de David. E David foi um grande chefe militar. Cortou a cabeça a Golias e não só, se calhar. Não é? Portanto, é fácil, como as promessas do Messias estão ligadas a David, o Messias há de ser um descendente de David, é fácil que os judeus idealizem o descendente de David como um novo David, como um novo chefe militar. Portanto, o reino de Cristo é um reino... Bora aí! Não é? Pronto. São Jerónimo reagiu contra a pregação de Cerinto e tentou associar Santo Agostinho à defesa da fé ortodoxa. Santo Agostinho conhecia bem que os primeiros padres defendiam o reinado de Cristo, mas era um reinado espiritual, não era como Cerinto defendia. Não era o chamado milenarismo carnal. Também, se alguém for estudar teologia, encontra-se esta expressão nos dicionários de teologia e nestes debates. Mas Santo Agostinho nunca teve a intenção de negar a interpretação que os primeiros padres da Igreja faziam do capítulo 20 do Apocalipse, o milénio. Mas ele ofereceu outra explicação. Ele disse que a ressurreição, a primeira ressurreição, o que é que ele diz? São João, quando fala da primeira ressurreição, está a falar do batismo. Aquela primeira ressurreição é uma ressurreição espiritual. Nós ressuscitamos no dia do nosso batismo. Faz sentido? Faz sentido. Foi isso que São João quis dizer quando escreveu o texto? Eu acho que não. Mas a interpretação é uma interpretação que funciona. E que nós já estamos no milénio. O milénio é o tempo da Igreja. Cristo já reina. É verdade, Cristo já reina? Sim ou não? Sim. Mas, eu agora vou aqui fazer um bocadinho de... Mas as profecias dos profetas do Antigo Testamento insistiam muito que o Messias havia de reinar sobre todos os povos da terra. É verdade que Cristo já reina nesta sala, é bastante evidente. Não é? Mas agora a pergunta é, Cristo já reina em todos os povos da terra? Então, isso vai ter que se cumprir, porque Deus prometeu isso, por meio dos profetas. E quando Cristo e quando o Messias reinar de um canto ao outro da terra, Deus também prometeu para os profetas que não haverá mais guerra. Ainda há guerra em 2025? Então ainda não chegámos ao milénio, certo? E que seria um tempo de uma grande harmonia entre toda a criação. Não há guerra, não seria um tempo isento de pecado, mas seria um tempo em que a união dos homens com Deus e entre si seria espetacular. Ainda dentro da história, certo? E, portanto, os padres da Igreja, e por isso os apóstolos, se nós pegarmos
No livro, por exemplo, dos Atos dos Apóstolos, antes de Jesus subir ao céu, os apóstolos já tinham visto muita coisa, Jesus já tinha ressuscitado. E a pergunta que eles fazem é: Senhor, é agora que vais instaurar o teu reino? Tipo, ainda há guerra, ainda há romanos, ainda isto não está, ainda não se realizaram essas profecias. O Messias já veio e, supostamente, quando o Messias viesse, para os judeus não havia a distinção entre uma primeira vinda e uma segunda vinda. Isso foi uma coisa que a gente percebeu depois, com o tempo. Os judeus acham que o Messias vem, e o que faz um certo sentido, porque se alguém vem, o que está profetizado acerca dessa pessoa vai-se cumprir. Jesus cumpriu uma parte das profecias, subiu ao céu, e o resto há de se cumprir mais à frente. Jesus responde aos apóstolos. Não diz que a pergunta deles não faz sentido nenhum. Eles tinham razão. É agora que vais instaurar o reino? E Jesus diz: não vos compete saber os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua autoridade. Ou seja, vocês estão a ser curiosos. Não vos cabe saber. Ides receber uma força do alto e sereis minhas testemunhas por aí afora. Ou seja, Jesus quer o tempo da missão, da igreja, mas não nega que essas profecias e que esse reino deixa subentendido, digamos assim. E depois havia muitas passagens em que podíamos pegar, quando há o discurso escatológico, aquela história do templo, não ficará pedra sobre pedra. Quando é que acontecerão estas coisas? Então Jesus... E falavam acerca do templo, da destruição do templo, da vinda, da sua vinda e do fim do mundo. É interessante que são três temas, são três dias de Javé e, portanto, de alguma maneira relacionados tematicamente, é a vitória de Deus sobre o mal, mas que ao longo da história se acontecem separadamente. Estão relacionados do ponto de vista, digamos assim, do que é que Deus está a fazer, mas acontecem em momentos diferentes. Por isso é que a destruição do templo, nós não nos diz muito. Olha, caiu o templo. Mas para os judeus era qualquer coisa de inconcebível, de impensável. Era mesmo... pronto, como alguém nos dissesse agora... não há mais sacramentos. É qualquer coisa não é possível. Não é? Se há história, se há tempo, precisamos de sacramentos. Pronto, mas não me quero desviar muito. Onde é que eu quero chegar? Na minha opinião, eu já falei sobre isto mais do que uma vez, não gosto às vezes de insistir muito, porque depois há pessoas que confundem-se e perdem. Estou só a resumir as coisas de uma maneira fácil, mas eu queria que percebessem que o que eu estou a dizer não é uma coisa que me passou pela cabeça. Não é? É uma coisa que tem muita base bíblica, que tem muita base patrística e que tem também uma grande consonância com todas as revelações privadas recentes, as aparições em Garabandal, Padre Gobi, já falei, La Salette, Nossa Senhora fala do fim dos tempos, que não é o fim do mundo. Fala da grande tribulação, que não é a última tribulação. Fala da vinda do anticristo, fala do falso profeta. Tudo isso nós associamos ao fim do mundo, normalmente. E se nós vimos com atenção nas revelações privadas, não é assim. Não é assim. Foi uma novidade também para mim, porque nós estamos habituados a ouvir a interpretação de Santo Agostinho, que é a que se tornou mais, digamos, frequente. E que é quem encontramos no Catecismo. O Catecismo não encerra a questão, não diz que a interpretação de Santo Agostinho é a única possível, mas no fundo dá preferência a essa. Dos primeiros padres, aquele que me parece mais claro, com este, e que no fundo está mais certo de acordo com estas revelações privadas, é Santo Irineu de Leão, que foi ordenado bispo por São Policarpo, que foi ordenado bispo por São João Evangelista, autor do Apocalipse. Santo Irineu diz que vem a grande tribulação, vem o falso profeta, o anticristo, vem Jesus na glória, instaura o seu reino, não diz que fica,
e cumprem-se, e depois cita as profecias do Antigo Testamento, Isaías, Ezequiel, etc. O tal tempo da paz messiânica, nós às vezes nas Bíblias até temos lá em Isaías, etc., quando fala destas profecias, o título às vezes que a Bíblia dá é paz messiânica. Quando vier o Messias, não vai haver guerra, não sei o que mais, a criança põe a mão na toca da víbora, não sei o quê. Há várias imagens que descrevem esta paz messiânica que ainda não se cumpriu. Quando Santo Irineu fala do milénio, diz, não, pois aí é que se cumpre, finalmente. Pronto, e queria dizer isto porque, senão às vezes parece um diálogo surdo. Se eu não explicar estas coisas, a gente confunde-se um bocado. Se alguém quiser aprofundar mais estes temas e tiver tempo e paciência, há até bibliografia recente com boa qualidade, assim, digamos assim, científica. Saiu há uns anos um livro, há 3 anos ou 4, em espanhol, que se chama A Plenitude Intramundana da Igreja. Não sei, ao longo da história da teologia. Basicamente é isso. É um autor que vai ver desde os primeiros séculos até hoje estes temas de escatologia e do milénio, etc, etc. Como é que ele se chama? Javier Pueyo, acho que tem mais outro apelido, mas eu não me lembro, mas está à venda na internet o livro. Se alguém quiser ver, é grossinho, são tipo 600 páginas, são alguns milhares de citações, mas vê tudo. Quer dizer, vê tudo. Humanamente possível, não é? Vai ver os primeiros padres e tal. E basicamente ele chega à conclusão de que existe uma unanimidade dos teólogos do primeiro milénio e também em boa parte do segundo sobre este tema do reinado, do reino, não é? Da paz messiânica. Que foi uma coisa que nós descuidámos um bocado na catequese. Pronto. Feito este parênteses, isto é importante porque senão o que é que me aconteceu a mim? Quando Nosso Senhor, quando Jesus, quando Nossa Senhora me tocaram o coração com a mensagem de Fátima e depois com outras aparições, eu comecei a estudar e num primeiro momento eu pensei, mas isto não bate muito certo com a minha fé católica. Porque eles, no fundo, falavam destes problemas, do anticristo, e depois vem novos céus e nova terra, e vai ser um momento de grande... A Igreja vai ter paz, vai se espalhar, já só vai haver católicos. E eu pensei, mas eu pensava que depois do anticristo, da vinda de Jesus, finito. Não é? Então, tive este dilema interior. E Deus teve que ter paciência para eu ir percebendo, e ninguém me ajudou muito. Quer dizer, foi Deus, não é? Mas ninguém sabia responder a estas coisas. Depois tive que ir um bocado à procura. Pronto, a boa notícia não é heresia. Dizer que o fim dos tempos não é o fim do mundo. Embora a maior parte das pessoas pense que é, e se quiserem um conselho de amigo, não vão discutir com o parco. Deixem o parco em paz. Pronto. Então, nós acreditamos que estamos numa fase, ou seja, todas estas mensagens, Garabandal, La Salette, etc., algumas já reconhecidas pela Igreja, a Akita, eu falei hoje de manhã, falam de que vem aí uma grande tribulação, um grande castigo, por causa do pecado da humanidade. O pecado gera destruição, gera morte, e depois vem um novo capítulo, na história da salvação. Normalmente nós ficamos muito assustados com o castigo e com aquilo tudo, e não vemos a parte bonita. É uma passagem, não é? Nossa, Padre, mas eu não queria morrer. Mas só Deus sabe. E depois morrer não é assim um drama tão grande, quer dizer, não é? Não é para quem tem fé, não é? Nós não queremos morrer. Não estou a dizer que morrer é bom e que é divertido, não é isso. Mas no fundo nós pensarmos bem, quem é que gosta de Jesus? E quem é que já vê Jesus face a face? E se depois de morrer vou ver Jesus face a face, quem é que quer morrer? Nós não queremos morrer, mas depois temos estas inconsistências, não é? Quer ver Jesus, quer. Então tem que morrer. Tá.
Quer ir para o céu? Quero. O céu é melhor que estar aqui. É. Então tem que morrer. Não sei se quer. Portanto, isto para dizer, aconteça o que acontecer, às vezes nós agarramos, portanto, então aqui já estamos numa má atitude em relação ao fim dos tempos, que no fundo se aplica em geral. Nós agarrarmos a esta vida como ela fosse a única. Nós estamos de passagem. Então, nós estamos de passagem, sem exceção. Ninguém cá fica. Oh, seu Padre! Eu gosto tanto disto. Pronto, Deus fez isto muito bem, tem coisas ótimas, mas isto é só o aperitivo. O prato principal... E acontece como nos casamentos. A gente enche mais uma vez. E depois senta-se à mesa. E já não tem barriga para mais. Não é? A gente troca o acessório pelo principal. É o que nos faz cair tantas vezes. Pronto, então, uma má atitude em relação a estes temas e, em geral, é um apego desordenado, volta à homilia de hoje, não é? Às coisas deste mundo, não é? À vida deste mundo. Vai passar. Mas eu queria viver mais uns anos. Mesmo que vivas 90, passa rápido. Não é? Os mais velhos já perceberam isso. Eu estou a começar a perceber. É? Passa rápido. Passa rápido, não é? Quando a gente dá a conta, já tem 60. E depois, quando dá a conta, 80. Não é? E pronto, já foi. Não é? Portanto, aproveitar bem e não fazer grandes questões. Não é? São Paulo, não é? Na sua carta, para mim, morrer era melhor. Não sei, tenho um dilema. Não é? Para mim, morrer era melhor para estar com Cristo, aquilo que eu dizia. Não é? Se nós gostamos de Jesus. Mas, por outro, é preciso que eu fique, porque isto ainda há trabalho aqui embaixo. Não é? Portanto, não sei o que é de escolher. Não é? Pronto, Deus que escolha. No fundo, a atitude mais santa é uma espécie de santa indiferença. Deus é que sabe o que é melhor para nós. Se Deus quiser levar-me amanhã, Deus seja louvado. Se Deus quer que eu fique mais 40 anos, aqui com o Arnaldo, com os retiros, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Seu Padre, não houve nada. Ponha o aparelho. Pronto. Portanto, viver isto dá-nos logo uma certa serenidade interior. Porque não, o que é que eu vejo na internet? Agora, aos fins de mês de outubro, cuidado, vai vir uma bomba e não sei o que mais, e a guerra. E as pessoas ficam em pânico e, no fim, esquecem esta questão de fundo. Mas se Deus me chamar amanhã, se vier o Putin mandar bombas para todo o lado, ou quem for, não é? É bom ou é mau? Deus é que sabe, não é? É o que é. E por isso devemos estar sempre prontos para partir. Portanto, isto dá-nos uma grande paz interior porque a nossa morada não é aqui. Nós estamos de viagem. Portanto, não fazemos questão. É como alguém que vai para o Algarve, chega uma bomba de gasolina e monta uma tenda, liga um fogareiro. Quer dizer, é o que a gente faz com esta vida. A gente quer ficar aqui bem instalados. Esquecemos que estamos de viagem. Mas há duas atitudes assim mais, digamos, mais extremas, digamos assim, que eu penso que são as menos boas, as piores de todas, digamos assim. A primeira, se calhar a mais difusa, é, no fundo, aquilo que é a atitude da avestruz, que é quando a gente ouve estas revelações, conhecemos amigos nossos, família nossa, etc., já viste o que é que Nossa Senhora disse em Akita e tal? Não digas nada, não queres saber. Não é? Que é a atitude, que é um mecanismo, digamos assim, bastante humano de defesa, quando há coisas que são más notícias, não é? Se repararem, não é? Às vezes acontece, a gente diz, não posso acreditar. Não é? Até há uma história engraçada com a minha avó, que ainda é viva, os ingleses, a minha avó tinha uma amiga que era americana, assim, que vivia ali ao pé de Lisboa, e às tantas deixou de haver, um casal americano, e encontrou-a num centro comercial qualquer. Olá, não sei quantas, não sei como é que ela se chamava. Pronto. Olá, Mary, como é que está? Estou muito bem, muito bem. Então e o John? O John era o marido. E os ingleses e os americanos são às vezes assim um bocadinho secos. O John morreu.
E a minha avó disse, não posso acreditar. Ai, morreu, morreu. A gente diz isto como uma expressão, mas no fundo é este mecanismo humano de, quando há uma notícia muito pesada, quando há uma notícia que nos causa dor, sofrimento, às vezes nós reagimos tentando negar o facto, não é? Ou na família, ou etc. Todos nós já passamos por isto, não é? E isto aplica-se também ao fim dos tempos. Portanto, há gente que é a atitude de avestruz. Não, eu não quero saber. Pai, não me diga mais nada, que eu tenho 25 anos. É aquilo que eu dizia. Portanto, essa atitude não é útil, não é? Porque se Nossa Senhora vem falar, etc., mas eu não quero mais profetas da desgraça e tal. O objetivo de Nossa Senhora, como boa mãe, não é assustar-nos. É simplesmente preparar-nos. Quem te avisa, teu amigo, é simples. Neste caso, o aviso é um bocado desconfortável. Nossa Senhora diz que, e se nós quisermos, podemos só pegar na mensagem de Fátima. Se os homens não se emendarem, virá outra guerra pior. Pronto. E veio ou não veio? E, portanto, obrigado, mãezinha, porque nos avisaste. E em Portugal, graças a Deus, os bispos portugueses, na hora da aflição, pediram ajuda ao céu, fizeram uma promessa que se Portugal não entrasse na guerra, faziam um monumento em honra de Cristo Rei, do Sagrado Coração de Jesus. E lá está em Lisboa, de outra margem, em Almada. Portanto, não é indiferente o céu avisar-nos ou não avisar-nos, não é diferente estarmos preparados ou não estarmos preparados. E, sobretudo, o céu, Nossa Senhora, quando nos avisa, não é só para informar, é para nos dar uma missão. Como eu dizia, Deus conta com o nosso sim para nós sermos parte da solução. Esta guerra pode-se evitar. Se os homens não pararem de ofender a Deus, virá. Se. Ou seja, se pararem... E, portanto, isto compromete-nos a todos. Nós podemos colaborar, nós podemos rezar aquilo que os pastorinhos fizeram, não é? Para mitigar estes castigos e também para evitar alguns. E, se calhar, para atrasar, para prolongar o tempo em que eles vêm. Não é? Portanto, da nossa conversão, da nossa oração, da nossa penitência... tem muitas consequências no desenrolar do filme, podemos dizer assim. Eu vou ler aqui uma citação que sublinha esta ideia de um senhor cardeal famoso, polaco, que eu penso que já ouviram falar, que se chama Karol Wojtyła. Uma vaga ideia. Foi um ano, penso, ele foi eleito Papa em 79, se não me engano. 78. Então, isto é de 9 de novembro de 78. Não sei se foi mesmo ali nas vésperas ou antes, não sei. Deve ter sido mesmo na fronteira. Se calhar já era Papa. Pronto, indiferente, é ser Papa ou não é, já é santo, que é o mais importante. Ele dizia, eu vou ler uma frase forte, e ele, como vocês sabem, não era nenhum histérico nem alienado. Não é? Era uma pessoa boa, de Deus, santa, equilibrado. Não é? Enfrentamos agora o maior confronto histórico pelo qual a humanidade já passou. Não é? Frase forte. O maior confronto histórico pelo qual a humanidade já passou. Estamos agora diante o confronto final entre a Igreja e a anti-Igreja. Do Evangelho contra o anti-Evangelho. Por meio das nossas orações é possível aliviar essa tribulação, mas já não é possível evitá-la. As lágrimas deste século XX, preparam o terreno para uma nova primavera do espírito humano. Após a purificação, por meio da provação e do sofrimento,
o alvorecer de uma nova era está prestes a surgir. É muito bonito, não é? Ou seja, isto vai doer, as nossas orações podem mitigar estes castigos, mas depois vem a primavera. Não é? Então, isto é importante porque Nossa Senhora também insiste no, por fim, o meu coração imaculado. Portanto, a gente sabe que no final do jogo, nós ainda estamos só no intervalo, na primeira parte, mas a gente até já sabe o resultado. A gente já sabe que vai ganhar 6-0. Portanto, no fim, o meu imaculado coração triunfará. Mas ainda temos que correr. Mas Deus já nos disse de antemão como é que acaba. Mas são muito fortes estas palavras. Outro cardeal famoso, que penso que também já ouviram falar, desta vez é um cardeal alemão, Joseph Ratzinger, em 1969, 25 de dezembro, no dia de Natal. Esta é espetacular. A outra também era. Em breve, teremos os sacerdotes reduzidos ao papel de assistentes sociais e a mensagem da fé reduzida a uma visão política. Tudo parecerá perdido. Porém, no momento oportuno, exatamente no momento mais dramático da crise, a Igreja renascerá. 1969. Calma, calma. Não há mais. Apertem os cintos de segurança. O renascimento será obra de um pequeno resto. Parece loucura, não é? Deus escolheu-te a ti. Também me parece loucura. Mas escolheu. O renascimento será obra de um pequeno resto, aparentemente insignificante, porém simultaneamente indomável, que terá passado por um processo de purificação. Porque é assim que Deus obra. Contra o mal resiste um pequeno rebanho. Joseph Ratzinger. É uma radiografia, isto foi em 1969, há mais de 50 anos. É uma radiografia impressionante do que estamos a viver. Impressionante, impressionante. Na Igreja, de uma maneira especial. A do Karol Wojtyla era mais do que está a acontecer no mundo. Não é? Esta é mais do que está a acontecer na Igreja. Já era Papa. Já era Papa, pronto. Obrigado. E outra, de outro Papa que também já ouviram falar e que também já é santo, São Paulo VI, de 1972, também há mais de 50 anos. No interior do catolicismo, parece às vezes predominar um pensamento de tipo não católico. E pode acontecer que esse pensamento não católico, no interior do catolicismo, se torne amanhã o mais forte. Ops! Mas jamais representará o pensamento da Igreja. Ó, Sr. Padre, agora toda a gente diz, deixa dizer, isto não é uma questão de números. É necessário, termina ele, que subsista um pequeno rebanho, por menor que seja. Bem-vindos. Já citei hoje de manhã, hoje outra, Akita, Nossa Senhora em Akita, que no fundo diz a mesma coisa. A obra do diabo infiltrar-se-á na Igreja, de tal modo que vereis cardeais contra cardeais e bispos contra bispos. Isto faz algum sentido? Será que isto pode acontecer um dia? Então não estou doido. Boa. E Nossa Senhora disse isto há mais de 50 anos, impensável naquela altura, impensável. Impensável. Jamais. Portanto, o que é que a gente vê com o tempo? Que
estão a começar a acontecer muitas coisas que nas últimas décadas o céu nos tem revelado e que tem insistido e que também muita gente sensata intuía, não é? E, portanto, como é que eu ia dizer? Esta atitude avestruz é uma atitude cada vez mais desconfortável. Porque, no fundo, eu não quero ouvir, mas Nossa Senhora fala em Fátima, e depois fala não sei aonde, e depois vai em Medjugorje, e depois não sei o quê. Às tantas... É estúpido, não é? A tal história. O pior cego é aquele que não quer ver. Pronto, essa é a atitude que acontece às vezes com alguns irmãos nossos, de sangue, de família, não sei o quê, e na igreja também, a gente não pode falar. Não, isso, relações privadas, não queremos nada. Mas porquê? Não é? É triste. E mesmo a mensagem de Fátima, eu tenho pena que é muito maltratada. As pessoas até vêm a Fátima fazer uma excursão, acender uma vela, mas não se toca na mensagem. Não é? É triste. É triste. Quando é o mais importante? O mais importante é dar ouvidos aos apelos da nossa Mãe do Céu. Agora, também é verdade que, às vezes, e isto cai-se um bocado no extremo oposto, e eu encontro pessoas boas que acreditam nas mensagens, mas que depois, de alguma maneira, como é que eu ia te explicar? Aquilo mexe tanto com elas que quase que a vida passa a girar à volta daquilo. Não no mau sentido, não num bom sentido. A gente deve acolher os apelos de Nossa Senhora e, de alguma maneira, ser dócil. Nossa Senhora pede os primeiros sábados, só pede rezar o terço todos os dias, isso a gente deve. Mas aqui é no sentido que há pessoas que gastam muito tempo a ler as aparições que há, cada vez há mais aparições e cada vez há mais vídeos e lives sobre aparições e às tantas não fazem mais nada. Não é? E com facilidade descuidam o que Nossa Senhora pede, que é o terço, que é a nossa, e no fundo a vida santa, não é? As suas obrigações de Estado, não é? Fazer o almoço, ficam a ouvir as lives e não sei o quê, mas é que saiu mais uma mensagem no dia tal e tal. Vocês já me conhecem, eu amo, quer dizer, eu sou a favor das revelações, né? Mas não é humanamente possível eu ler todas as mensagens de todos os lugares de aparições. Nossa Senhora não quer isso. Algumas pessoas caem neste... É uma espécie de bulimia espiritual. Não se controlam. Né? E não fazem mais nada. E digo, a não ser que a minha profissão seja, sou teólogo e dedico-me às revelações. Pronto, então aí tenho a obrigação de estudar porque é o meu trabalho. Mas às vezes não é. Às vezes eu tenho que fazer o almoço, cuidar dos filhos, não sei o que mais, não sei o quê. Né? E Deus espera que eu o ame, que eu o sirva ali, nos tachos. Mas os tachos são tão pouco interessantes, Sr. Padre. Pois, é preciso fé. Né? Mas Deus espera que eu o sirva fazendo bem a sopa para o meu querido marido e para os meus filhos e eu posso ouvir alguma vez, mas como eu digo, eu vejo que, e depois gasta-se muito tempo também a discutir coisas que não interessam muito, se no primeiro dia do mês que vem vai ser e tal, será que, não sei o quê. Estamos a deitar fora tempo que é um dom precioso de Deus. Não é? Portanto, este é um bocado do outro extremo. Há a avestruz que não quer saber de nada e há os outros que não fazem mais nada a não ser estudar e a mensagem. Até. E como eu dizia ontem ou hoje, já não sei, no fim os pontos importantes são sempre os mesmos. Nossa Senhora repete-se muito. É o terço, é a nossa conversão, em primeiro lugar. É amar muito a Deus, é não ofender mais a Deus, é interceder pelos outros. É a devoção ao coração imaculado de Maria. São sempre as mesmas coisas. Sempre, sempre, sempre. Não muda muito. São 5 ou 6 pontos. E uma vez que a gente já percebeu, é preciso pô-los em prática. Não gastar mais tempo. Não é? Mas, enfim, há muita gente que cai nisso. E também eu vejo que há gente que depois fica até desequilibrada do ponto de vista mental. É triste, mas acontece, não é? Há pessoas que ficam ansiosas, já não dormem, não é? Depois vêm os ataques de pânico e não sei o que mais, e depois só falam dos refúgios e os refúgios.
É a tal história. Queres ver Jesus ou não queres? Não é que não se possa pensar nisso, mas quando isso se torna uma obsessão, às tantas, isso impede-me de viver a minha vida, fazer o que Deus espera de mim. Não é? Portanto, é preciso cuidado para não desequilibrar isto. Às vezes o equilíbrio é ténue. Não é? Temos que ter cuidado, calma. A gente precisa de alimentar-se, mas a bulimia é uma doença. A solução não é não comer nada, é regular. Não é que eu não possa ver uma live, estudar mais um bocado, mas com conta, peso e medida. Não é? E sabendo que, no fundo, as coisas importantes já temos. Outra atitude que acontece, às vezes, há pessoas que estão assim um bocadinho por mal e que parece que estão à espera de encontrar qualquer coisa que não bate certo para... Seu padre, eu bem dizia, estas aparições, isto é do demónio, o senhor devia ter juízo. Vou dar um exemplo. Isto até é uma que, digamos, me tocou de perto, porque quando Jesus me chamou para ir para o seminário, digamos assim, era no ano de 1998. E nessa altura, graças a Deus, eu tinha recebido muitas graças do céu e estava muito atento aos apelos do céu. E já sabia que isto vem aí. Isto que eu estou a te contar agora, em 97, já era claro. Não é? E em 94, vejam bem, uns anos antes, não muitos antes, Nossa Senhora ao Padre Gobi, toda a gente conhece o livrinho azul, não é? Eu vou ler. 5 de dezembro de 94. Vou ler. Confirmo-te que para o grande jubileu do ano 2000 virá o triunfo do meu coração imaculado, que vos predisse em Fátima, e que esse se realizará com a vinda gloriosa de Jesus para instaurar o seu reino no mundo. Disse para o ano 2000, Nossa Senhora disse, no ano 2000 vai-se realizar. E eu fui para Roma, bem, e agora? Porque eu fiz o seminário em Roma. E, portanto, foi um certo dilema espiritual, estão a ver? Eu pensei, bem, eu vou, se calhar já nunca mais vejo ninguém. Né? Mas eu acho que é o que Deus me pede. Portanto, eu tenho que, é sempre ter cuidado para não perder. Por isso é que é tão importante rezar. Né? Porque senão às tantas... a gente perde, esquece o que é que Deus nos pede, que é o mais importante na nossa vida. É? Ser fiel a Deus, obedecer ao que Deus... E Deus pede coisas diferentes a cada um. Mas pronto, mas isto para dizer, esta mensagem cumpriu-se no ano 2000 veio Jesus? Sim ou não? E começou o reino, foi o triunfo do coração imaculado de Maria? Também me parece que não. Não é? E então, o Padre Gobi é um mentiroso? E as mensagens são todas mentira? Também acho que não. Aliás, Nossa Senhora, noutras mensagens, explicou que pela oração, pela penitência, não sei o que mais. E, portanto, o que é que nós vemos? Que isto já aconteceu mais que uma vez, que às vezes os prazos, não só a intensidade dos castigos pode mudar, não só alguns podem ser evitados pela nossa oração e penitência, como também às vezes é como que a paciência de Deus é prolongada. Sobretudo pela intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora está sempre a pedir a Deus que nos dê mais um tempinho, assim, resumido, né? Para o Arnaldo fazer mais uns retiros. É verdade, é mesmo. E não só ela, mas também muitos santos do céu e muitos santos da terra, muitas almas que no fundo, clamam a Deus pelo mundo, que intercedem, tipo Beata Alexandrina. É muita gente boa, que de alguma maneira sustém a ira divina, que prolonga o tempo da misericórdia. Portanto, esta ideia é muito importante. E também, se nós quisermos, na Bíblia, isto também acontece. Deus mandou Jonas a Nínive a dizer, daqui a 3 dias, Nínive será destruída. E eles ouviram, acreditaram em Deus, fizeram penitência e foi destruída ou não? Jonas era um aldrabão? Pronto. Certo?
Também há falsos profetas, não estou a dizer que é tudo verdade, mas é preciso ter cuidado, não nos precipitarmos nos nossos juízos. Então, outra má atitude é aquelas pessoas que apanham, o Padre Gobi disse isto, é tudo mal de rabice. E também há na internet, e há vídeos e não sei o quê, pessoas que se dedicam a ser do contra, não sei explicar, não é? A desacreditar. Pronto, contra muitas coisas, contra Garabandal, contra Medjugorje, tem havido muita coisa, não é? É uma telenovela sem fim. Eu acho que essa é uma má atitude. Não é? O que é que isso ajuda? Não é? E depois os temas de fundo, como eu dizia, estão à vista de todos. Que a Igreja está mal é uma evidência. Que o mundo está mal é uma evidência. Que o pecado é cada vez maior é uma evidência. Que se não mudarmos isto vai acabar mal é uma evidência. Já é uma evidência, não era? Se calhar há uns anos. E que Deus tem muita paciência, mas mesmo muita... eu também acho que é uma evidência. Como é que Deus aguenta tanto isto? Vejam só o aborto. Qual é que foi o primeiro país do mundo a liberalizar o aborto? Foi a Rússia. Em que ano? 1920. 17 foi o divórcio. O primeiro país do mundo a liberalizar o divórcio foi a Rússia. E o aborto foi a Rússia. A Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Qual é o país que não tem aborto hoje em dia? Quantos milhões de abortos há por ano no planeta Terra? E Deus aguenta isto. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 10, 20, 30, 40. Até quando? Deus é muito paciente. Mas a Bíblia está-nos sempre a dizer, lento na ira e grande é o Salmo. Nós abusamos às vezes da paciência de Deus, mas Deus basta haver alguém. É aquela história da intercessão de Abraão. Se houver 10 justos, salva-se. Se houver 10 justos, eu salvo. Se houver 5 justos, salvo. Se houver... Não havia. Não é? Portanto, Deus, no fundo, por muito pouco, dá-nos muita ajuda. E graças a Deus ainda há almas e sobretudo a intercessão de Nossa Senhora e dos santos que, no fundo, nos prolongam este tempo da misericórdia. E isso é uma graça. E isso liga-se com a leitura, com a primeira leitura que eu fiz. São Pedro diz, porque no fundo há pessoas que, por prolongar-se outra má atitude, este tempo da misericórdia, às tantas começam a duvidar de tudo. Isto do fim dos tempos não sei se é bem assim. Não é? Porque Nossa Senhora apareceu em Akita há 50 anos e isto nunca mais. Estamos a brincar ou quê? Não é? Então há pessoas que desanimam, digamos assim, e põem tudo em causa, de repente. O Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa, diz São Pedro, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Não quer que ninguém pereça. Ao contrário, quer que todos se arrependam. Ou seja, enquanto houver inscritos para os retiros do Arnaldo, Deus vai. É isso. É isso. Deus, por muito pouco, aguenta mais. Eu fui fazer umas contas para ver como isto na Bíblia é verdade. Quando vocês conhecem a história, não é? O rei David queria construir o templo, depois preparou os materiais, Salomão é que construiu o templo, e Deus fez uma grande promessa a David, o profeta Natã, que o teu descendente, eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho, e eu consolidarei a sua realeza, e o seu reino, e reinará eternamente. É uma profecia que depois só se vai cumprir plenamente no filho de David, Jesus, no sábio dos sábios. E Salomão cumpriu parcialmente essa profecia. A história de Salomão é uma história muito bonita, mas também triste, porque ele depois foi fazendo vários casamentos, digamos assim, com finalidades políticas, com os povos circundantes. E qual era o problema? O problema é que essas esposas, isto depois dava direito a uma espécie de alianças, não é? Eles já não vão dar tiros, porque acontecia assim também em Portugal, casa com a princesa e tal, já somos amigos, Mas o que é que aconteceu? Deus tinha tido a Salomão, cuidado, que eu não quero outros deuses aqui na terra. E essas mulheres trouxeram com elas outros cultos.
E o que é que aconteceu? Salomão começou a tolerar esses lugares de idolatria na Terra Santa. E ainda pior, acabou na vida por ir ele próprio a esses lugares. Depois de tudo o que Deus tinha feito por ele. Isto também é uma grande lição para nós. Quem está de pé, tenha cuidado para não cair. Não é? Hoje estamos com os provérbios, não é? Ou no melhor pano. Ou seja, graças a Deus estamos aqui no retiro, queremos fazer o bem, etc. Mas a nossa vida pode acabar mal. Olha para a Bíblia. Salomão escreveu os livros da sabedoria, dos provérbios, não sei do quê. Sei, pronto. Mas foi inspirado por Deus. Ou seja, um homem de Deus, um escolhido por Deus, e que, no fim, permitiu a idolatria e cometeu. Se quiserem ir ver lá na Bíblia, eu até pus aqui a passagem. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Leiam, é triste. O rei Salomão morreu mais ou menos no ano 931 a.C., 1000 anos antes de Cristo. E o que é que aconteceu a seguir? A coisa descarrilou já no fim da vida dele. A seguir a ele, o reino partiu-se em dois. 10 tribos do norte, com um rei, e 2 tribos no sul, com Jerusalém, com o templo, Judá e Benjamim, e as 10 do norte. Com o passar do tempo, quer dizer, aquilo já estava a descarrilar com Salomão, e depois continuou a descarrilar. E as do norte descarrilaram mais depressa que as do sul. E o que é que Deus fez? Começou a mandar o quem? Para chamar o povo? Os profetas, Elias. Foi às 10 tribos, os profetas de Baal, aquela história, se Baal é Deus, segui Deus, se não é... Pronto, isso é o que vem a seguir na história. E mandou só um profeta? Mandou quanto? 2, 3, 4, 5? Uma carrada deles. Isto faz-me pensar um bocado como aos nossos tempos. Nossa Senhora apareceu só em Fátima. Quem é que é a grande profeta? Quem é que é João Batista, que prepara a vinda de Jesus? Quem é que... E com a mesma pregação, convertei-vos. Convertei-vos, uma palavra. Deus mandou muitos profetas e avisou que, se nós não mudarmos de vida, isto vai acabar mal. Vai vir a Assíria, que era o reino que estava por cima, ali na zona do Líbano, digamos assim, ainda se chama Síria, por cima, não é? Vai vir a Assíria por aí abaixo, disseram os profetas em nome de Deus, e vai partir isto tudo. E Deus mandou muitos profetas e o povo deu caso, deu ouvido aos profetas. É triste a história, não é? Não. E o que é que aconteceu? Em 721, a Assíria entrou por ali adentro, mandou toda a gente, deportou as 10 tribos do norte e espalhou-as pelas nações até hoje. Até hoje. E uma das missões do Messias é restaurar as 12 tribos. Também está profetizada. Onde é que eu quero chegar? Quanto tempo é que passou desde a idolatria de Salomão até a Assíria de facto ter entrado por ali adentro e castigado aquelas 10 tribos? Ser um instrumento de Deus para fazer justiça. 200 anos. Deus tem paciência. Muita. É uma coisa que nos falta, não é? Nossa, padre, o meu marido tira-me do sério. Deus espera 200 anos e ali, vai, sei quê, não façam isso, 10 anos, 30, 50, é? Mais um profeta também. Matam um profeta, manda outro. É? Até que, às tantas, não querem ouvir. E depois as 2 tribos do sul. Já não foi a Assíria, foi a Babilónia e foi a destruição do templo. Mais uma vez, um evento traumático, impensável. É como se nos dissessem, vai haver uma bomba no santuário de Fátima, nunca mais vai se ver. É impensável. Como é que Nossa Senhora pode permitir isso? É o que os judeus achavam com o templo. E afinal, bum, o templo foi reduzido a cinzas.
325. Quer dizer, 325 não. No ano 597, 325 anos depois de Salomão ter descarrilado. Deus tem paciência. Deus tem paciência. E com os que se portam melhor, tem mais paciência. Mais 125 anos. Eu penso que isto é importante para interpretar corretamente os nossos tempos. Não é? Porque senão às tantas achamos que estamos doidos. Ou, não, é sempre a mesma lógica. É sempre a mesma lógica. Agora, não devemos abusar da misericórdia de Deus. Não é? A Santa Faustina também fala do tempo da misericórdia, Deus quis, não é? Mas diz que depois da misericórdia vem a justiça. E Nossa Senhora, como eu digo, repete tudo em todo o lado, mais ou menos. E agora, onde é que eu quero chegar? Eu quero... já disse um pouco, não é? As várias atitudes que não ajudam, e penso que, de alguma maneira, a atitude que ajuda, vocês também já perceberam que eu fui sempre repetindo um pouco nas entrelinhas, que é, o que é que verdadeiramente interessa? É tentar corresponder aos apelos da nossa Mãe do Céu. É viver as mensagens. É isto. Não é gastar tempo a discutir as mensagens, nem a tentar adivinhar a data, vai ser o que. Eu acho que o céu dá uma gargalhada grande sempre que a gente tenta. É viver. Pronto. E ter cuidado, não é? Manter o foco no importante. Não é? Pronto. Mas é um desafio, que eu sei que é, e não é que não se pode falar, mas eu queria falar consigo sobre o aviso de Garabandal. Pode-se falar, etc. Mas é preciso, como eu digo, este equilíbrio, que isso não nos desvie nos nossos deveres de Estado e de viver com todo o nosso empenho os pedidos, os apelos da nossa Mãe do Céu. Isso é o que interessa. Essa é que é a atitude certa. Isso é o que Nossa Senhora quer de nós. Pronto. Chega de conversa. Quando é que vai vir o castigo? Iam-me perguntar, não é? Vai vir nas perguntas? Não sei. O Sr. Padre acha que estamos perto? Acho. Mas eu já achava isto há 5 anos, ou há 10 anos. Portanto, a paciência de Deus, eu vou ser sincero, tem-me surpreendido continuamente. Eu já estou, é como é aquela coisa, vem a bomba. E depois, afinal, não há. Pronto, ainda bem, não é? Mas Deus tem-me... E, portanto, eu já não digo muita coisa, não é? Mas eu vejo que, de facto, no mundo em que vivemos, como é que eu hei de explicar? É tipo um jogo de xadrez. Estamos perto do checkmate. Eu não sei se alguém gosta de xadrez. Pronto, daquela jogada final. Falta pouco, não é? Ou seja, as notícias amanhã ou para a semana podem ser a Rússia bombardeou a Polónia. A França declarou guerra à Rússia. Pode ser ou não pode a notícia? Pronto. Não é? E isto é só um exemplo de uma coisa que se houver guerra na Europa, vai-nos doer na pele, digamos assim, e que nem é o castigo dos castigos, que falam o céu. Não é? Isso ainda são só os aperitivos. Não é? Portanto, vejam como tudo pode acontecer. A boa notícia é, se eu e tu rezarmos e fizermos penitência e tentarmos viver as mensagens de Nossa Senhora, muitas graças vamos alcançar para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa terra, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso mundo. Estás disponível? Então, fogo à peça. Pronto.